participação remotamente. Eu não sei, Yasmin, se o padre já está ok. Claro que já está ok, já está conectado conosco. Padre, bom dia para o senhor. Olha quem retornou aqui. Bom dia, eu tô vendo o Marquinho de volta no estúdio. Olha que coisa bonita. Tá vendo só? Parece que voltou mais gordinho, mais rechonchudo. As férias foram boas. Sim, algumas coisas, como eu disse, né, padre, elas se encaixam, né, quando você tira um período aí de reflexão, de análise, não é verdade? Faz bem para a vida da gente. Eu tô precisando de uma dessa, mas vai ficar para depois da Páscoa, viu? Agora só depois da Páscoa. Padre, mas o que o senhor vai apresentar para os nossos ouvintes nesta manhã? Bom, essa semana eu fiquei me deparando demais com esta realidade que nós vimos uma polêmica lá no Sul, que um livro foi, de certa forma, excluído da grade, né, de estudo dos alunos, porque continha um palavreado de baixo calão, discutia cenas de sexo e coisas desse tipo. A obra é muito interessante porque fala da truculência, da ação policial, coisas desse tipo, mas foi banida por outro motivo, porque incluíram dentro desta questão algumas noções, né, de cunho sexual, de cunho racista e daí para frente. Agora, há pouco tempo, no SESC, estava havendo uma premiação de melhores livros e também aconteceu, né, Outono de Carne Estranha, foi vencedor do Prêmio SESC 2023 e, de repente, começa a ter uma polêmica danada, porque também dentro do texto existe toda uma linguagem que, de certa forma, defende nas entrelinhas outros tipos de atividades e descobertas que são feitas dentro da sociedade. Bom, primeira coisa, nós temos que sempre questionar o seguinte, né? Se é a vida que imita a arte ou a arte que imita a vida. A grande questão que os autores tentam colocar desses livros é que nós estamos simplesmente detectando o que tem na realidade, que a literatura tem que dizer a linguagem do mundo, a literatura tem que refletir aquilo que acontece. E vão, muitas vezes, buscar em autores históricos do Brasil, como Guimarães Rosa e outros desse tipo, quando vão trazer dentro das suas obras algumas questões que são muito sérias, né? Falando da linguagem, citando algumas coisas que acontecem na realidade, eles dizem, mas a literatura sempre retratou isso, sempre falou disso. Agora, a grande questão é, uma coisa é a literatura retratar de uma maneira que retrata, também tem. Outra coisa é você criar uma situação onde isso é colocado propositalmente apenas e tão somente como uma forma de lançar a ideia de que aquilo faz parte da naturalidade, que aquilo é normal, que aquilo é comum, que aquilo deve ser assumido por todos como parâmetro para que isso possa acontecer. Então, nós estamos passando por um período onde é muito crítico. Se você tenta questionar esse tipo de literatura, você passa como conservador, você passa como alguém que é, na linguagem deles, né, defensor de uma moral que não sei o que, vem por aí. E se você simplesmente aceita, você deixa de lado toda a dimensão de um senso crítico que nos leva a perguntar: será que a nossa realidade é esta mesmo? Ela está correta? Será que não pode ser diferente? Quando eu relato o acontecimento da realidade e assumo isso como parte da realidade numa literatura
apenas como algo que está aí, porque está e é assim, então vamos assumir, e desperto para aquele que nunca se deparou com isso, a ideia de que isso é verdadeiramente normal, isso daí é verdadeiramente comum, né? Infelizmente, nós estamos tendo isso. As nossas novelas, que muita gente ainda assiste, infelizmente, elas acabam projetando isso. Esses dias eu vi uma reportagem sobre remakes que uma emissora está fazendo, e ela está incluindo dentro dos remakes daquelas histórias tradicionais todo um conjunto de histórias onde você coloca esse tema como se fosse natural. Então, em toda novela tem que ter um homossexual, tem que ter uma lésbica, em toda novela tem que ter um relacionamento desse tipo, em toda novela, e de repente vai se perdendo aquilo que se tinha, que era apresentar algo que para a comunidade social, para o mundo de hoje, pudesse servir até como um alento, como um descanso ou como uma atividade lúdica. O livro, a literatura, é a mesma coisa. Então, quando você olha uma obra antiga, clássica da literatura brasileira, Grandes Sertões Veredas, quando você olha Menino do Engenho, quando você olha Doidinho, são obras que relatam dentro da literatura uma situação sem a ideia de dizer, olha, isso é natural, isso é normal, você assuma isso como modelo, diferente dessas obras que estão sendo colocadas agora. E isso tem perdido, né? O homem tem perdido, infelizmente, a sua capacidade de reflexão, tem perdido a sua capacidade de autocrítica, e quando isso acontece, para onde vamos? Para que lugar nós vamos? Né? Nós vamos para aquele nível onde vamos aceitar tudo, onde vamos admitir tudo, como se tudo fosse natural, normal, e é assim que tem que ser daqui para frente. Então é preciso a gente recuperar um princípio norteador que nos leve a colocar uma referência da índole moral como fundamento para a nossa realidade. É preciso perceber isso e trabalhar de uma maneira diferente, de uma maneira nova, onde sejamos capazes de fazer com que a cultura, a educação, leve a uma reflexão de toda a realidade, e não apenas e tão somente a uma atitude pacata de aceitar a realidade como tal, descrevê-la como novo normal e assumi-la como aquela que deve ser seguida e vivida por todos. É essa reflexão que eu queria trazer para esta manhã desta segunda-feira. Muito obrigado, padre, pela sua participação. Uma ótima reflexão, né, Marquinhos? Sim, a gente estava acompanhando aí toda essa o posicionamento, né, relacionado ao que aconteceu. Tivemos a oportunidade de poder acompanhar também, né, nos bastidores aí, discutindo nos grupos que nós participamos, e a gente nota que existem vários posicionamentos relacionados a esse tipo de assunto, né, padre? Então, é uma outra questão que a gente tem que saber também discutir, né? Porque... Quando falta o senso crítico, esse é o grande problema. Quando falta um senso crítico para julgar e para avaliar, nós aceitamos tudo como novo normal. E se é o novo normal, vamos admitir, vamos aceitar. Agora, será que é isto? Não é porque todo mundo faz que a sua realidade vai continuar fazendo. Não é porque todo mundo vive assim que todo mundo tem que ser assim. Eu acho que o todo mundo não pode refletir o padrão de normalidade. Nós temos que ter uma ordem. Imagina, todo mundo rouba, então vamos sair por aí roubando também e tudo bem. Todo mundo faz... tenha paciência. E a literatura, ela deve apresentar? Tudo bem, apresenta. Eu quero retratar o problema da violência policial, como esse caso do Livro do Sul. Apresento, existe violência, eu não estou negando isso. Agora, eu não preciso colocar como subtema uma outra questão onde o personagem vive, exalta e, de certa forma, enaltece a sua postura pessoal como sendo aquela que resolve todos os problemas, e aquilo é o novo normal. Como que dizendo, olha, se você for vítima da violência, vá por esse caminho, porque já está perdido mesmo, e pelo menos você vai ter prazer.
E não é por aí que a coisa acontece. Então a literatura precisa ajudar a formar um arcabouço um pouco melhor dentro da nossa sociedade, que nos leve a refletir sobre as possibilidades que a vida oferece e não apresentar aquela que convém ao autor como a melhor possibilidade. Combinado, Padre. Fechamos, né, Marquinhos? Maravilha. Um abraço, até semana que vem. Ótima semana pro senhor. Tchau, tchau. Vocês também, até mais. Agora são 8 horas.